Pessoal, então nós vamos começar agora o nosso estudo sobre a via parenteral. A via parenteral, ela inclui a intradérmica, a subcutânea, a intramuscular, a endovenosa, tá? Lembrando sempre que a gente vai sempre utilizar materiais que já foram esterilizados e também seguir sempre as técnicas padronizadas para não haver contaminação e prejudicar o paciente. Quais são então as vantagens das vias parenterais, né? A gente tem então a disponibilidade que é sempre mais rápida e previsível, tá? Então a gente também utiliza muito para tratamento de emergências. E as desvantagens são que pode ocorrer uma injeção intravascular acidental, né? Pegar algum nervo, pode também provocar bastante dor e também o paciente, né, é muito difícil injetar um medicamento em si mesmo. Então, né, a gente tem que sempre ter uma pessoa para poder auxiliar, né? Então, e também pode ter um alto custo. Então, a primeira via que a gente vai ver é a via intradérmica, tá? Como vocês podem ver, a via intradérmica, ela é ali administrada entre a epiderme e intraderme. Ela fica ali mais ou menos entre essas duas camadas da pele, tá certo? É uma medicação que a gente administra muito superficial, tá? A gente vai introduzir volumes pequenos, tá? De 0,1 até 0,5 ml no máximo, tá? Essa via, ela não aguenta mais que 0,5 ml. Elas podem ser utilizadas, né, em caso de provas de PPD, que é a prova tuberculínica, para poder saber se a pessoa tem tuberculose. Provas alérgicas também são administradas algumas toxinas na pele para poder ver se o paciente tem reações. E também aplicações de vacinas, no caso, a BCG é feita dessa forma, tá? Então, o lugar que a gente mais administra a intradérmica é na face anterior do antebraço, tá? Na parte aqui da frente do antebraço. Então, a gente, né, coloca nessa parte porque quase não tem pelos, tem pouca pigmentação, ou seja, a gente consegue ver os vasos sanguíneos, porque como eu falei para vocês, a intradérmica, ela não é feita em vasos sanguíneos, ela é feita na própria pele, tá? Na derme. Então, eu não posso acertar nenhum vaso sanguíneo. Então, é muito importante que a gente escolha um local do qual não tenha vasos sanguíneos, tá? Ela também possui pouca vascularização, então além da gente conseguir visualizar os vasos sanguíneos, a gente vai ver que tem pouca vascularização, então o risco de pegar um vaso sanguíneo é muito menor. E a gente consegue ver a leitura do processo alérgico que vai causar depois. A gente pode fazer a medição da mancha vermelha ali que vai surgir, tá certo? Os materiais que a gente vai utilizar para via intradérmica é sempre uma seringa ali de 0, né, de 1 ml e a gente vai administrar a medicação com o bisel para cima. Na via subcutânea, nós temos então a medicação que é introduzida na subcutânea ou então na hipoderme, que é a camada de gordura do nosso organismo. Então, a via subcutânea, ela tem a absorção muito mais lenta, tá? Porque ela é absorvida através dos capilares e ela então vai ser administrada de forma contínua e também segura. O volume, ele não deve ultrapassar ali 3, né, ml, tá certo? Ela vai ser utilizada para administração tanto de vacinas como a antirrábico e sarampo, anticoagulantes também, no caso de heparinas, e hipoglicemiantes, que aqui a gente está falando das insulinas. Então, a gente sempre vai administrar através dessa via. Então, a gente tem aqui os locais onde a gente vai ter a administração. Então, a gente pode administrar no abdômen, nos quadris, tá? Aqui nos culotes, a parte de trás, no glúteo e também na parte posterior do quadril, tá? Então, todos esses a gente pode administrar. Lembrando que a via subcutânea, nós temos que fazer a administração dos medicamentos, principalmente quando a pessoa faz de uso contínuo, fazer o rodízio. Então, se hoje a gente administrou o medicamento no abdômen, né, a gente vai administrar no outro dia, em outro lugar, no braço, por exemplo, ou então na coxa, para a gente poder então fazer o rodízio do local de administração. O local, né, deve ser sempre, como eu falei para vocês, revezado, e o ângulo da agulha, nesse caso, vai depender do tipo de paciente.
Então, quando a gente vai utilizar as agulhas hipodérmicas, que são as agulhas 13 por 4,8, ou então a 13 por 3,5, a gente vai utilizar o ângulo de 90 graus e, se caso o paciente for gordo também, né, for ter obesidade, a gente vai administrar dessa forma, tá? Se o paciente for magro e a agulha for normal, a gente vai administrar em um ângulo de 45 graus. E se é, o paciente for magro e a agulha também for hipodérmica, né, que é a agulha certa para a via subcutânea, nós vamos administrar então no ângulo de 15 graus, tá? As complicações da via subcutânea podem incluir infecções inespecíficas, né, ou então abscessos, pequenas bolsas ali cheias de líquido, formação de tecido fibrótico, embolias, né, por lesionar com vaso sanguíneo, lesão dos nervos também e úlceras e necrose dos tecidos, caso essa lesão seja muito grave. Na via intramuscular, né, nós vamos utilizar então a angulação do ângulo de 90 graus e, como o próprio nome já diz, é a administração feita no músculo, tá? Nós temos aí algumas vias, né, alguns locais, que é o deltoide, o dorsoglúteo, o ventroglúteo e o vasto lateral. Tá? É uma via muito utilizada porque ela tem uma absorção muito rápida. O músculo que a gente vai escolher para poder aplicar, ele tem que ser desenvolvido, tem que ter uma boa massa muscular, ele também tem que ter um fácil acesso, tá? Às vezes ali o dorsoglúteo né, não é nossa primeira opção, então a gente também, né, tem que escolher uma via que não possua nem muito calibre grande e nem nervos também, tá? O volume, então, injetado em cada local, né, na região deltoide, ele vai de 2 a 3 ml, lembrando que o deltoide é apenas destinado para vacinas, a gente não aplica medicamentos no deltoide. Na região glútea, a gente vai ter um volume de 4 a 5 ml, dependendo do volume do glúteo, e o músculo da coxa, ele aguenta ali de 3 a 4 ml, tá? Então, a maioria das escolhas das pessoas são a região glútea, mas a gente tem que ter noção que a região glútea, ela é uma região que é muito inervada, tá? Lá passa o músculo, né? O músculo, ó, lá passa o nervo ciático, que é um nervo extremamente importante, que se lesionado pode acarretar na paralisia, né? Ou dos membros inferiores, tanto temporária, né? Quanto ali definitiva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à aplicação de medicamentos via intramuscular no glúteo. Então, quando a gente não deve, né, realizar a administração na região glútea. Em crianças menores de 2 anos, em pacientes com atrofia da musculatura, ou seja, que não tem, né, ali o desenvolvimento do músculo, e também aqueles que têm paralisia nos membros inferiores. As complicações podem ser, como eu falei para vocês, né, o nervo ciático, acertar o nervo ciático, né? Provocar uma embolia, como é um músculo muito grande, pode ser que entre ar, né? E infecções também e abscessos nesses locais podem acontecer, tá? Aqui em cima a gente tem a administração no deltoide e no vasto lateral e também no ventroglúteo. Eu vou mostrar para vocês na aula, tá? Para que fica melhor para vocês visualizarem. O na base lateral da coxa é desse músculo que a gente tem na perna e o ventroglúteo é na lateral, tá? Então, fica bem melhor para a gente poder mostrar para vocês na prática que a gente vai fazer então na próxima semana, tá certo?